Olá, tudo bem? Essa semana nós vamos ver o passo a passo para uma boa produção textual, tá bom? A matéria de língua portuguesa, nós vamos estudar produção de texto. Vamos lá. Para se escrever um texto, nós precisamos ter um assunto e precisamos ter também em mente que o nosso texto está dividido em três partes: início, meio e fim. Isso é o básico, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de como iniciar um texto, de como iniciar o desenvolvimento da história, o meio, e como finalizar um texto, tá? Então, nós vamos ver aqui. No primeiro quadrinho está assim: início. Era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa, na escola. Você vai iniciar contando sobre, iniciando a história, tá? Então, era uma vez, normalmente é nos contos de fadas, né? Mas você vai contar algo que vai iniciar na sua escola, na sala de aula, né? Num dia, numa segunda-feira, na sala de aula, a professora contou, você vai iniciar a história, tá? Então, esse início, ele pode ter de 1 a 2 parágrafos, tá? Depende da sua história. Então, no meio, no desenvolvimento, você pode começar. Então, vai acontecer algo depois desse início. O que que houve? Qual é o conflito da sua história? O que que aconteceu? Qual é o de principal que você tem que contar, tá? Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, aí você vai falando sobre o que aconteceu. Então, na sala de aula, a professora contava sobre a matéria X, e aí o Joãozinho fez isso, isso e isso, e entrou alguém na sala de aula, interrompeu a professora. Você vai contar alguma coisa que houve nessa história, um conflito. Também pode ter de 1 a 2 parágrafos ou mais. O desenvolvimento meio tem que ter um pouquinho mais de contextualização, tá? E o fim é quando você já está concluindo a sua história. Você já contou o que tinha que falar e aí você vai concluir. Como que finalizou a sua história, tá? Então você pode começar o parágrafo falando: foi então que aconteceu, tarará, tarará, você vai colocar lá. Por fim, ou finalmente, portanto, por isso. Aí você vai colocar o final da sua história. Como que se concluiu a sua história, tá bom? Agora nós vamos praticar juntos. Nós vamos criar, eu vou fazer um modelo de uma história a partir de 3 imagens, tá? Que é o básico, é o simples para se produzir um texto. Então eu tenho lá, produza uma história a partir da imagem abaixo. Na sua produção, preste atenção ao seguinte: deve ter começo, meio e fim, que foi o que nós falamos agora, tá? Todas aquelas palavras de início de parágrafo não é obrigatório, mas é uma ideia para você começar, para você não sempre começar aí então, aí o Pedro fez isso, aí começa sempre com esse aí, né? E a história fica chata de se ler. Então, por isso que eu dei aqueles exemplos, tá? Mas cada assunto deve ficar em um parágrafo. Então você começa falando do local, começa falando dos personagens, depois você vai falar sobre outra determinada coisa, você faz outro parágrafo, né? E usa a sua criatividade. Então, para ficar mais fácil, eu coloquei aqui 3 imagens sobre a determinada história. Então, nós temos aí, o que nós precisamos fazer primeiro quando nós temos uma imagem de sugestão? Nós precisamos interpretar as imagens antes de colocar no papel. Então, o que nós vemos no primeiro quadrinho? Dá uma observada. Primeiro quadrinho tem um garoto sentado embaixo de um pé de coqueiro, creio eu, em frente a um rio, uma praia, né? Está sol. Ó, já tem várias coisas que você pode escrever sobre um determinado quadrinho, só a primeira parte da história. Então, olha, um dia de sol, um garoto estava sentado embaixo de um pé de coqueiro.
olhando um barquinho em alto mar. Pronto, já fiz o meu primeiro parágrafo. E aí o segundo? O que você está vendo no segundo? O segundo, ele estava assustado porque caiu um coco na cabeça dele. Né? O que você acha que ele sentiu? Ele estava feliz, ele estava triste, ele estava sentindo dor? Então você vai colocar aí nesse segundo parágrafo. Foi então que caiu um coco na cabeça do Pedro. Um exemplo. Terceiro parágrafo. O que nós vemos lá? Ele está sendo cuidado, né? Alguém está fazendo um curativo na cabeça dele. Ele está alegre? Ele está feliz? Não, ele está chorando, porque ele está sentindo o quê? Dor, né? Ele está em casa, a gente vê lá no fundo uma prateleira com algumas coisas, né? Então a gente pode colocar aí, ou ele está em casa, ou ele está em algum lugar, alguém está cuidando dele. Quem é que está cuidando dele? Tá? Então tudo isso você tem que primeiro interpretar. Interpretar primeiro as imagens, tá? Nesse tipo de produção que tem uma imagem para você escrever, uma sugestão. Aqui eu fiz um texto sobre essa história, tá? Então eu coloquei o título A Dor de Cabeça, mas poderia ser qualquer outro título, tá? Eu coloquei A Dor de Cabeça. Certo dia, Marcelo estava descansando embaixo de um coqueiro. Ponto. De repente, ele sentiu algo pesado cair sobre sua cabeça. Ponto. Coitado, era um coco. Em seguida, Marcelo correu para sua casa e contou à sua mãe. A mãe dele, por fim, fez um curativo e muitos carinhos para que ele sarasse logo daquela dor de cabeça. Ponto, finalizei. Então, quantos parágrafos ficou o meu texto? 1, 2, 3, 4 parágrafos, tá? Quantos quadrinhos eu tinha? 3. Então, eu fiz no desenvolvimento, que é o meio do texto, eu coloquei mais de um parágrafo. Poderia ter colocado mais, poderia ter incrementado, dito alguma coisa que não está na imagem, posso também, tá? Então, esse foi o texto que eu criei. Então, eu coloquei parágrafo, eu coloquei pontuação, eu tive começo, meio e fim, eu dei uma conclusão para a história, eu disse o nome do personagem, que é muito importante você criar um nome para dar um contexto. Enfim, eu coloquei passo a passo e o título, que é importante também, tá? Por que eu coloquei dor de cabeça? Eu foquei na história. Ele estava com dor porque caiu um coco na cabeça dele, tá? Quando um texto ele não tem imagens, a professora deu uma proposta para você escrever, escreva sobre o meio ambiente. Você vai também, você pode ler sobre o assunto e escrever sobre o assunto, né? Você pode criar um personagem falando sobre, né? Um personagem que cuida do ambiente, o que ele fez. Você pode usar a sua criatividade, principalmente. Quando se tem imagens sugeridas, fica mais simples, tá? Se eu não tenho imagens, eu posso também criar uma história com desenho e depois escrever a partir dos meus desenhos. Também é uma proposta legal, tá? Agora, você vai, no seu caderno, criar uma história com esses 3 quadrinhos, tá? Então, tenho lá, observe as cenas e conte a história. É importante saber ler? Então, ela já tem ali um título para você, uma sugestão, tá? Então, nós temos o primeiro quadrinho, o segundo e o terceiro. Você vai criar pelo menos um parágrafo para cada um, tá? Você pode voltar lá no primeiro slide e olhar as sugestões de palavras para iniciar os seus parágrafos, tá bom? E você vai criar e depois vai fotografar e mandar para a professora, tá bom? Bem nítido para poder eu conseguir ler. Não esquece da pontuação, não esquece de pôr nome aos personagens, tá bom? De criar uma história em cima dessas imagens. Olha só que legal. Coloquei aqui para você uma planilha
onde tem passo a passo que deve conter no meu texto. É uma autoavaliação, tá? Você que vai avaliar o seu texto após a escrita. Terminei o meu texto? Leia, veja se falta alguma coisa e você pode usar essa tabelinha como um passo a passo. Então, você vai lá. Minha produção tem título? Será que tem? Se tem, ótimo. Se não tem, você já sabe que tem que colocar. Segundo, coloquei letra maiúscula no início das frases? Importante. Se não colocou, precisa colocar, tá? Vai lá, apaga e refaz. Coloquei letra maiúscula nos substantivos próprios? Nome de pessoa, o nome do personagem, o nome da cidade. Tá com letra maiúscula? Ali tem um exemplo. Olha, a cidade do Rio de Janeiro é linda. Rio de Janeiro, uma cidade. Então, eu preciso pôr letra maiúscula, tá? Usei sinais de pontuação, ponto final, a vírgula, para dar um respiro na frase, né? Ponto e vírgula, quando eu não quero finalizar a frase, mas eu tenho ali uma pausa para continuar o assunto. Os dois pontos, se eu tenho um diálogo, antes de alguém falar, eu preciso pôr os dois pontos na frase, ir para a próxima linha, colocar o travessão na fala. Ponto de exclamação, se alguém está exclamando, nossa, ele está assustado, meu Deus, ele caiu, estou exclamando. Interrogação, uma pergunta, sempre nas perguntas, final de pergunta, pontos de interrogação, tá? E o travessão na fala, tudo bem? Então, você vai ver se você não precisa usar todos esses pontos no seu texto. O meu não tinha todos, mas os principais você precisa utilizar, tá? Coloquei espaço entre as palavras? Será que tá tudo grudado? Ali tá escrito, meu gato é fofo. Tem um espaço, meu gato é fofo. Então, precisa ter esse cuidado, não pode escrever tudo, tem que ter a segmentação, não pode estar tudo grudado, tá? Escrevi frases completas? Está faltando alguma coisa na minha frase? Minha produção tem início, meio e fim? Tem parágrafo? Ou tá tudo grudado? Será que a professora vai ler? Vai conseguir ler? Será que a mãe ou o pai vai conseguir ler? Será que se eu pedir para alguém ler o meu texto, será que a pessoa vai conseguir ler? Ou tá tudo grudadinho? Não tem ponto, não tem vírgula, não tem letra maiúscula, tá tudo grudado. Uma coisa só. Atenção. Reli minha produção antes de entregar para a professora? Ou você só escreveu correndo, tirou a foto e mandou? Às vezes, na segunda lida, é que você vê os erros, que você vê o que você tem que melhorar. Tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para perguntar para a professora, tá bom? Tô aqui para ajudar. E enviem, não deixem de fazer essa atividade. Escrevam, use a criatividade de vocês, que eu sei que vocês têm muita. E estou esperando, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.